Olá, eu sou Ismael dos Santos Muniz, enfermeiro da emergência do Cristo Redentor, e vou apresentar aqui para vocês a avaliação inicial do paciente traumatizado. Com o advento, então, da Covid-19, né, que é um vírus transmitido por gotículas geradas quando a pessoa é infectada, ela tosse, espirra ou exala, a gente teve algumas mudanças na nossa emergência. O que que mudou, então? Os EPIs, então, a paramentação para procedimentos geradores de aerossóis. Então, agora, os profissionais, quando a gente vai entrar na nossa sala de politraumatismo, a gente tem que utilizar, então, touca, óculos de proteção ou face shield, máscara N95 ou PFF2, um avental permeável ou impermeável e também ali o Propé. Materiais das salas, o que a gente mudou, protocolos de intubação, exposição da equipe e conscientização. Então, nossa sala de politraumatismo, ela, como ela é uma sala para abordagem de via aérea definitiva, ela é potencial exposição, né, para a equipe. O que a gente fez? A gente minimizou a exposição da equipe e de material. Então, a gente tirou todo o material excedente e deixou só o material necessário para a intubação. Então, a gente deixou ali o videolaringoscópio, né, com 4 lâminas. A gente deixou algumas bandejas só dentro de tórax, toracotomia e alguns materiais para intubação. Então, aqui a gente tem algum material aqui para intubação, alguns tubos, traqueia, guias, e temos também um checklist que o técnico de enfermagem responsável pelo material, ele chega todo início de plantão, ele vai ali, confere todo o material que tem na sala e repõe se necessário. Então, a sequência de montagem para o material para intubação. Nós temos o tubo, que temos ali um êmbolo de uma seringa de 20, que ele é para evitar, então, o aumento da quantidade de aerossol que é gerado, né, para diminuir, na verdade, a quantidade de aerossol gerado. O TAC-CARE, a traqueia com filtro, o capnógrafo, né, que é utilizado ali, conectado ao nosso monitor, e um respirador é o ambu, que nós temos ali um ventilador de transporte. Então, o começo, né? Como é que tudo começou? Então, em fevereiro de 1976, um ortopedista, né, James Steiner, ele estava pilotando um avião com a sua família e ele caiu numa plantação no interior do Nebraska, né? 3 de seus filhos tiveram ferimentos graves, ele inclusive, a sua esposa morreu instantaneamente. E ele viu que a partir do momento que ele conseguiu prestar um atendimento no local, com recursos limitados, melhor que o atendimento que ele e os seus filhos receberam no primeiro hospital, existia algo errado com o sistema e o sistema teria que ser mudado. Então, a partir daí, teve a necessidade de treinamento em suporte de vida avançado em trauma, com aulas, demonstrações de procedimentos de reanimação e treinamentos práticos. Então, em 1978, surgiu o primeiro ATLS. Como é que era no começo? Então, o atendimento era inconsistente, sem protocolos, sem mobilizações. Cada município, cada país, cada estado fazia de uma forma. Nos dias atuais, a gente já tem, então, protocolos para imobilizações da coluna, protocolos mundiais, nacionais, uso de EPIs para toda a equipe, até pelo Covid, né? E também de máscara cirúrgica pelos pacientes. O trauma, então, é uma situação súbita de risco vital e iminente e que necessita de atenção imediata. Então, qual a necessidade desses protocolos de atendimento? Então, o ATLS, como eu falei ali, que é o Advanced Trauma Life Support, que é o suporte avançado no trauma, de vida no trauma, ele surgiu em 78, né, o primeiro ATLS. Logo após temos também o ATCN, que é o Advanced Trauma Care for Nurses, que é o cuidados avançados em trauma para os enfermeiros, que surgiu ali no início da década de 80. Os enfermeiros também viram a necessidade do treinamento em suporte avançado de vida no trauma e começaram com a mesma dinâmica do ATLS. A partir do ano de 2000, então, o ATCN mais a ATLS são ministrados em conjunto. E qual é o objetivo de todos esses protocolos? Então, é reduzir a mortalidade e a incapacidade decorrentes do trauma. Então, segundo o ATLS, nós temos que tratar primeiro a ameaça maior da vida,
A falta de um diagnóstico definitivo nunca deverá impedir a aplicação do tratamento indicado. Uma história detalhada não é essencial para iniciar a avaliação de um traumatizado. Então, nós vamos ter que avaliar rapidamente o paciente, reanimar e estabilizar esse paciente. Se ele pode ser tratado no local, vamos encaminhar ele para o tratamento definitivo. Se não, a gente vai transferir de maneira adequada, para o local adequado. As etapas do atendimento inicial, então, incluem a preparação, a triagem, a avaliação primária, medidas auxiliares, reanimação e reavaliação do paciente. Após, a gente passa por uma avaliação secundária mais detalhada, com medidas auxiliares. Então, nova reavaliação e encaminhamos para o cuidado definitivo. A reavaliação é muito importante para assegurar que os fatos novos não passem despercebidos e para identificar o agravamento de anormalidades já conhecidas. Na preparação, então, a área física da sala de emergência tem que estar preparada, os materiais e equipamentos todos dispostos e prontos para o uso. Também é realizado aqui um checklist pelo técnico de enfermagem, que fica responsável pelo material, em todo o início do plantão. E o RH quantitativo que a gente tem que ter. Na triagem, então, a gente tem que ver quais são os nossos recursos e a demanda disponível. Então, avaliar o incidente, se tem múltiplas vítimas, se o número de doentes e a gravidade das lesões não excedem a capacidade do hospital. No caso de catástrofes, então, os doentes com risco de morte iminente e doentes com traumatismo multissêmico serão atendidos primeiro. A gente vai utilizar o método START, que é o Simple Triage and Rapid Treatment, que é uma triagem simples com um tratamento rápido, né? E a gente vai utilizar, então, eles vão seguir do vermelho, amarelo, verde e negro, sendo que o vermelho é a primeira prioridade, a segunda prioridade é amarelo, terceira é verde e o negro é a prioridade nula. Agora vamos explicar aqui. Então, o fluxograma do START. A vítima vai andando pelas cenas de emergência, lesão leve, então ele é verde. A gente vai avaliar a respiração. Se o paciente não está respirando, a gente vai ver se ele vai respirar após a abertura das vias aéreas. Se ele continuar sem respirar, então ele é... Então a gente classifica ele como preto morto. Se respira após a abertura das vias aéreas, sim, então o atendimento dele é imediato vermelho. Se o paciente está respirando, né, a gente vai contar quantas respirações por minuto. Se for mais de 30, o atendimento dele é imediato vermelho. Se for menos de 30, a gente vai avaliar a perfusão, o enchimento capilar ou o pulso radial. Se for enchimento capilar em mais de 2 segundos ou pulso radial ausente, a gente vai fazer o controle da hemorragia e esse paciente vai ter o atendimento imediato, que é o vermelho. Se o enchimento capilar for em menos de 2 segundos ou o pulso radial é presente, nós vamos avaliar o status neurológico do paciente. Se ele cumpre ordem simples, a avaliação dele é secundária, ele é um paciente amarelo. Se ele não cumpre ordem simples, o atendimento dele é imediato e ele é um paciente vermelho. Então, o atendimento conforme a TLS, né? Qual a maneira mais rápida e simples de avaliar um doente em 10 segundos? Né? Então, se apresente ao doente e pergunte seu nome e o que aconteceu. Se a resposta apropriada vai sugerir, então, que não existe um grande comprometimento da via aérea, que é a habilidade de falar claramente. Se a respiração não está comprometida, capacidade de gerar movimento de ar para permitir a fala. E que o nível de consciência não está certamente diminuído, né? Porque ele está alerta o suficiente para responder e descrever o que aconteceu. Né? Uma resposta negativa a essas perguntas vai sugerir a normalidade em A, B, C ou D. Isso vai exigir uma avaliação e uma conduta urgente. Então, aqui nossa PCD do trauma, né, da avaliação primária, em que A é as vias aéreas e a coluna cervical, B é ventilação e respiração, C, circulação com controle de hemorragias, D, avaliação neurológica e exposição com controle de temperatura. Isso é feito em adultos, crianças e gestantes. A via aérea, então, A. Então, a gente vai estabelecer a permeabilidade das vias aéreas com proteção cervical. Vamos considerar a existência de lesão cervical em todos os politraumatizados. Então, a gente vai utilizar ali colar cervical.
Então, avaliar, ver, ouvir e sentir. Nós vamos avaliar a permeabilidade da via aérea, retirando corpos estranhos, se tiver ali com uma pinça de McGill, aspirando secreções das vias aéreas com um dispositivo de sucção rígido. Por quê? Porque pode haver uma fratura da placa clivosa, né? E a aspiração com aspirador rígido não será inserido na direção do cérebro, como poderia acontecer se a gente tivesse com um aspirador flexível. Então, a gente vai avaliar o acesso da via aérea pelo mnemônico Lemon. O mnemônico Lemon, o L é Look Externally. E a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar externamente. Vai avaliar a boca do paciente se ela é pequena, se tem sobremordida, se tem algum trauma facial. O E, Evaluate. A gente vai o quê? Avaliar a regra dos 3, 3, 2. 3, então, a distância entre os dentes incisivos deve ser no mínimo de 3 dedos. 3 é a distância entre o ocioide e o mento, tá? E 2 é a distância entre a proeminência tiroide e o assoalho, ou o assoalho da boca, tá? Que deve ser de 2 dedos. Aí no M é uma lampate, que é uma classificação ali para dificuldade para entubar o paciente. Vai de 1 a 4, sendo que 1 e 2 é um paciente sem dificuldade. Já o 3 é uma dificuldade moderada, 4 é uma dificuldade severa. Então, ali a classe 1, a gente tem a visualização do palato mole, da úvula, da laringe e dos pilares. No 2, a gente consegue visualizar, então, o palato mole, a úvula e a laringe. No 3, a gente consegue visualizar ali, então, o palato mole e a base da úvula. E no 4, apenas o palato duro. O obstruction, a gente vai ver se tem alguma obstrução da via aérea. E o N é o neck mobility, que a gente vai ver se tem alguma obstrução, uma mobilidade da coluna. Os nossos pacientes, geralmente, politraumatizados, vão estar já com o colar cervical. Na via aérea, então, a gente vai ver as dificuldades na via aérea para manter essa via aérea prévia, sinais de obstrução da via aérea e antecipar sempre uma via aérea definitiva. Então, a gente pode utilizar aqui a elevação do mento, né, que é a manobra de chin lift, né, que é essa primeira aqui, ou então a tração da mandíbula, que é a jaw thrust. Então, a gente vai identificar sinais de obstrução da via aérea, a gente pode utilizar as cânulas nasofaríngea e a orofaríngea, que é a nossa cânula de Guedel. Ou observar, então, na nasofaríngea o uso de lubrificante, se tiver resistência numa narina, passar para a outra, e se tiver qualquer... não utilizar a nasofaríngea se tiver alguma suspeita de fratura da placa clivosa, né? A cânula orofaríngea, que é a nossa cânula de Guedel, então a gente vai inserir ela na boca, por trás da língua, né? Na parte curva voltada para cima, até tocar no palato mole, após gerar o dispositivo 180 graus, para que a curvatura fique voltada para baixo e deslize até que ela encaixe sobre a língua. Em crianças, o procedimento é diferente, a gente vai utilizar um abaixador de língua, tá? Ambas, né, podem induzir ao quê? Pode induzir a engasgos, vômitos e aspirações. Então, a gente tem que ter muito cuidado em utilizar em pacientes conscientes. E se o paciente tolera, né, uma orofaringe ou nasofaringe, então são pacientes altamente propensos a necessitar de uma via aérea definitiva. Aqui, então, antecipar sempre a necessidade de via aérea definitiva, que tem um mnemônico que os médicos vão utilizar para ver se está conseguindo oxigenar o paciente, né? Se não está, a gente vai avaliar essa via aérea, vai antecipar, então, uma via aérea definitiva, vai tentar passar, então, o tubo com uma intubação assistida por drogas. Se não tiver sucesso, vamos considerar, então, uma outra medida, né? Que vamos utilizar um buge, uma massa laríngea ou um tubo laríngeo, e se não, a gente vai para uma via aérea definitiva, uma via aérea cirúrgica. No B, então, a gente vai ter a respiração e a ventilação. Avaliar e identificar, então, o padrão ventilatório, os sinais de hipóxia, sinais de patologias torácicas que ameaçam a vida, administrar, então, oxigênio nas intervenções, realizar técnicas para tratar o trauma torácico, como toracocentese, drenagem torácica, curativo valvulado, pericardicentese. Realizar intubação, se necessário, para suporte ventilatório. No traumatizado grave, então, a gente vai sempre precisar de oxigênio suplementar. A gente pode utilizar, então, uma máscara com reservatório, ou a gente pode utilizar uma bolsa válvula máscara, né?
ou então, se o paciente já vem entubado do APH, a gente vai colocar o paciente no ventilador. As primeiras opções, né, com o paciente chegando ali, vem com uma máscara reservatória, que a gente pode utilizar, então, ali 6 a 10 litros, né, para obter uma oxigenação ideal. Se a ventilação desse paciente for inadequada, ou o doente continuar ainda com dificuldade respiratória, a gente vai utilizar, então, a bolsa válvula máscara, nosso conhecido AMBU. Então, a respiração da ventilação, a gente tem que avaliar se a via aérea está prévia e o padrão ventilatório desse paciente. Então, a gente vai fazer uma exposição do tórax, vai avaliar novamente a frequência, a profundidade, o esforço respiratório, simetria, movimento da parede torácica, né, bilateralmente, e também o uso da musculatura acessória, distensão venosa jugular ou posição da traqueia. O paciente, então, ele pode estar com uma lesão torácica, e essa lesão torácica, ela pode levar, então, a hipovolemia, a hipoventilação pulmonar ou uma contusão pulmonar. E isso, então, vai levar à hipóxia, que é o que a gente quer prevenir e corrigir. Então, entre as lesões ameaçadoras da vida, a gente tem a lesão traqueobrônquica, o pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax maciço, tamponamento cardíaco e a parada circulatória traumática. A lesão traqueobrônquica, ela é mais incomum, mas potencialmente ela é mais fatal. A maioria dos pacientes, eles morrem no local e quando chegam vivos no hospital tem uma alta taxa de mortalidade. Então, num pneumotórax hipertensivo, a gente vai ver aqui que temos um pulmão colabado aqui, ó. O pulmãozinho colabado, tem muito ar aqui nesse espaço. Então, a gente vai requerer ali, então, uma descompressão imediata desse pulmão. Isso pode ser feito através de uma inserção de um catéter no espaço pleural e logo após, então, a drenagem torácica em selo d'água. Por isso, então, a indicação, a gente tem que ter, sempre prever, então, a indicação, né, a sistemática, os materiais e as complicações. Por isso que lá no início a gente sempre prepara a sala, nossa sala a gente tem que saber onde é que tem o dreno de tórax, onde está o material tem que estar sempre disponível ali, caso for necessário. E a gente tem que ter o acesso a ele, né, o quanto antes. Então, a gente entra aqui no C, que é a circulação com controle de hemorragia. Nós vamos avaliar e identificar, então, os sinais de hemorragia, o estado mental do paciente, o pulso, qualidade, frequência e regularidade, a temperatura, umidade e a cor da pele. E as nossas intervenções vão ser compressão direta ou tourniquet, também pode ser utilizado em extremidades, acessos venosos calibrosos, tipagem, provas dosadas, infundir soro fisiológico ou ringer aquecidos e sangue se necessário, aplicar dispositivos para estabilização pélvica e fêmur, e antecipar e preparar sempre para a cirurgia se necessário. Então, aqui, a avaliação da perfusão tecidual. Então, sempre após a via aérea pérvia e uma boa ventilação, a gente vai avaliar, né, toda ali aquela frequência cardíaca, pulso, temperatura e a pressão de pulso também, que é a diferença entre as pressões sistólica e diastólica. A maioria dos adultos, né, na grande maioria, a taquicardia e a vasoconstrição periférica são sinais precoces de uma perda sanguínea. E a gente tem que considerar que todo doente que apresentar pele fria e taquicardia deve se considerar um estado de choque até que se prove o contrário. No choque, os princípios básicos são o diagnóstico precoce, o tratamento, repor as perdas e interromper o processo. Os sangramentos externos, então a gente vai aplicar a compressão imediata ali, né? E nos sangramentos não visíveis, que são aqueles internos que a gente tem que procurar, que pode ser em tórax, abdômen, retroperitônio, pelve e fraturas de ossos longos. Para isso, então, os locais de sangramento a gente deve sempre parar a hemorragia, como compressão direta, imobilização de fraturas, o tourniquet em extremidades, se necessário, redução do volume pélvico, angioembolização ou, então, os pacientes vão para a cirurgia. Então, a compressão direta, a gente está visualizando ali o sangramento, a gente vai comprimir esse ferimento.
A imobilização de fraturas ela é muito importante. Por quê? Porque realinhar a extremidade lesionada mais próxima possível da posição anatômica. Isso vai auxiliar no controle da hemorragia, vai reduzir a dor do paciente, vai prevenir posterior comprometimento neurovascular e de partes moles. O torniquete, ele pode ser utilizado, então, em hemorragias de extremidades. Ele deve ser bem documentado, o horário de sua aplicação e a transferência precoce, então, para o centro de trauma o quanto antes. O risco, então, quanto maior o risco, né, com o tempo que ele precisar ser mantido no local, uh, ele pode, nós temos que ver qual o risco-benefício. Se ele for ficar por um tempo muito prolongado, mas ele for salvar uma vida, a escolha da vida em detrimento do membro deve ser feita, tá? Para desinsuflar esse torniquete, tu pode fazer isso se a intervenção cirúrgica for superior a 1 hora, e pode ser feito uma vez só, e também se o paciente estiver estável, senão a gente não desinsufla o torniquete. Então, a redução do volume pélvico, né, que a gente vai pegar ali com uma cinta pélvica ou com um lençol, a gente vai fazer uma compressão ali na cintura pélvica. Angiobolização arterial também, ou a cirurgia, se o paciente vai a bloco, para a gente ver onde é que tá tendo esse sangramento. Então, no C ainda, né, que a gente falou ali, então, 2 acessos venosos calibrosos, né, no antebraço ou nas fossas cubitais. Também podemos considerar ali, né, o acesso intraósseo, não conseguiu acesso venoso. A coleta de amostras de sangue, né, tipagem, prova cruzada, beta-HCG para todas as mulheres em idade fértil. A reanimação, então, com 1 litro de cristalóide e hemocomponentes aquecidos. Aqui a gente tem a nossa foto da nossa estufinha, nós temos uma estufa que fica ali sempre pronto, com os cristalóides aquecidos a 38 graus. Aqui, então, só para ilustrar, né? Então, no adulto, então, é 1.000 ml de soro fisiológico ou Ringer, e nas crianças, 20 ml por quilo, sempre aquecidos. O uso também do ácido tranexâmico, né, que é o Transamin, que é um antifibrinolítico, que ele vai trazer a redução de perda sanguínea, mas a redução de necessidade de hemocomponentes. Os critérios para o uso dele são frequência cardíaca a 110 batimentos por minuto, a pressão sistólica abaixo de 90 e o sangramento ativo ao possível. Ele deve ser administrado nas primeiras 3 horas pós-trauma e o quanto mais precoce, melhor. A dose, então, é 1 grama EV em bolos em 10 minutos, seguido de 1 grama ao longo de 8 horas de dose de manutenção. Então, os malefícios da reposição adesiva, que antigamente a gente fazia, né, fazia 2, 3, não, hoje em dia não se faz mais 2 litros, 3 litros de, né, de solução fisiológica ou de Ringer. Por quê? Porque isso piora o sangramento por aumento da pressão arterial venosa, porque a diluição dos fatores de coagulação, uma menor entrega de oxigênio aos tecidos, que ocorre então uma hemodiluição, e piora da acidose e da hipotermia. Então, a gente chega aqui no D, que é o nosso exame neurológico. Então, nós vamos avaliar e identificar o nível de consciência pela escala de coma de Glasgow, as pupilas, o tamanho, igualdade e reatividade, e a intervenção vai ser antecipar a via definitiva se a escala de coma de Glasgow for menor ou igual a 8. Então, aqui o score da escala de coma de Glasgow vai de 3 a 15, sendo que a abertura ocular é de 1 a 4, a resposta verbal é de 1 a 5, e a melhor resposta motora de 1 a 6. Então, abertura ocular 4, resposta verbal 5 e motora 6. Então, a abertura ocular a gente vai perguntar ali, se a abertura ocular a gente vai ver se é espontânea, se é o estímulo verbal, se é o estímulo doloroso ou se não tem, né, se é ausente. Então, a pontuação vai de 4 a 1. A resposta verbal, a gente vai ver se a resposta verbal orientada, tem pontuação de 5, se é confusa, 4, se é inapropriada, fala palavras ou responde coisas que não tem nada a ver com o que tu está perguntando, é 3, gemência, sons incompreensíveis, 2, e a resposta verbal ausente, a pontuação vai ser 1. A resposta motora, então, a gente vai ver se o paciente ele obedece a comandos, a pontuação vai ser 6.
Se ele localiza o estímulo doloroso, 5. Se o movimento da retirada é o estímulo doloroso, 4. Se a resposta flexora de cortição, né, que a gente chama, é o 3. Se a resposta extensora ou de celebração é o 2. E se a resposta motora é ausente, a gente vai dar uma pontuação de 1 para esse paciente. Aqui, então, a escala de coma de Glasgow, né, que a gente tem aqui adulto e infantil. No exame neurológico, a gente vai avaliar, então, as pupilas, a fotorreação, tamanho e simetria. Então, aqui nós temos pupilas isocóricas, aqui, né, que são pupilas normais. Depois aqui a gente tem pupilas com midríase, que são pupilas dilatadas. Elas podem estar, assim, por uma anóxia ou hipóxia severa, um estado de choque, ou um TCE, né, um trauma crânioencefálico, ou uma PCR. Depois tem as pupilas anisocóricas, né? Que é uma dilatada e a outra está contraída. Isso pode ser, então, um TCE ou um AVC, né? Uma das causas possíveis. E as pupilas mióticas, que são ambas contraídas, que é a última aqui, né? Isso pode ser uma lesão, então, no sistema nervoso central ou abuso de drogas. Então, no exame neurológico, é importante a gente avaliar o nível de consciência, então, volta lá no A. A hipóxia, o paciente tem que ver se o paciente está com uma via aérea definitiva ou está com uma via aérea pérvia, né? O paciente com hipóxia, ele rebaixa o nível de consciência. Um paciente com hipovolemia, paciente com choque, vai rebaixar o nível de consciência. Um paciente que tem um trauma crânioencefálico, um TCL, rebaixa o nível de consciência também, assim como o uso de álcool e drogas, ou um paciente com hipoglicemia, ele vai estar com nível rebaixado de consciência. Então, no E, a gente vai ter a exposição e o controle da hipotermia. Então, a gente vai avaliar, identificar ali, retirando toda a roupa do paciente e examinar esse paciente. A intervenção vai ser adotar medidas de aquecimento. As medidas, então, auxiliares no exame primário. Então, vamos usar as monitorizações, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria e capnografia. Laboratórios, então, ali, o sangue, né, tipagem, provas cruzadas, exames de beta-HCG para toda mulher em período fértil. Gasometria também a gente pode já realizar. E tromboelastograma se tiver no hospital, né? O hospital que expor esse exame. Urina, então, para a gente ver hematúria ou imunoglobinúria. Aqui também entra as sondas, então, né? A gente pode passar, então, a sonda vesical de demora para esvaziar o conteúdo vesical, identificar o aspecto da urina, avaliar o padrão hemodinâmico, né? No adulto, então, 0,5 ml quilo por hora, e na criança de 1 a 2 ml quilo por hora. A sonda orogástrica também para diminuir a distensão gástrica, evitar vômito e aspiração, e avaliar a drenagem, né? Ver se tem sangue, tem alguma hemorragia digestiva. As radiografias, então, ali de bacia e tórax são muito importantes, né? Ainda mais que pode ter algum sangramento. E aí a gente entra também aqui no FAST. O FAST, então, é uma avaliação focada com ultrassonografia no trauma. Ele é feito em 4 regiões. Então, aqui região 1, 2, 3 e 4. A região 1 é o saco pericárdico, a região 2, espaço hepato-renal, a região 3, espaço pleno-renal e a região 4, a pelve, tá? Então, aqui vai avaliar aí para ver se tem líquido livre nas cavidades. Hoje em dia também a gente já está sendo utilizado o eFast, que é uma versão estendida do FAST. Então, o que vai incluir o eFast? O eFast agora ele tem o quê? Ele tem a inclusão da região torácica, tá? Então, ali na parte, no tórax, ali na região aqui onde eu estou mostrando o 13 e o 6, ali mais ou menos pela segunda, terceiro espaço intercostal, na linha hemiclavicular, aí ele vai avaliar ali, né, se tem algum trauma cardíaco penetrante, trauma cardíaco fechado, trauma abdominal fechado, então ele consegue avaliar ali se tem algum líquido livre ali, né? E também a região 1 e 2, agora ali tá como região 2 e 5 um pouco acima, ele vai avaliar também o diafragma, né? Então, o IFAST hoje a gente tá sendo utilizado também.
Então, nunca esquecendo que exames complementares, eles não podem retardar a reanimação do paciente, né? E que essa avaliação que eu falei tudo aqui, ela é feita de simultânea, as vias aéreas, a ventilação, circulação, o exame neurológico, exposição e ambiente do paciente, a gente faz tudo de uma vez só, uma equipe está ali reunida e a gente começa a ver tudo isso ao mesmo tempo. Óbvio que aqui a gente vai trazer o ABCDE para a gente botar uma forma didática, mas ali a gente, claro, a gente começa pelas vias aéreas e vai vendo o paciente tudo, mas ali já vai, alguém já vai pegando acesso, alguém já vai vendo tudo isso, expondo o paciente, a gente já tem uma equipe multi que vai atender esse paciente. Então, após a avaliação primária, a gente vai considerar, então, a necessidade de transferência. Isso tudo vai depender do hospital que esse paciente está sendo atendido. E aí a gente faz uma avaliação secundária, que a gente vai avaliar a história do paciente, um exame físico detalhado, um exame neurológico, exames laboratoriais e mais exames radiológicos. A história, a gente faz uma história, um outro mnemônico aqui, que é o AMPLA. O A de alergia, M de medicamentos que esse paciente utiliza, o P é o passado mórbido do paciente, o L é líquidos e alimentos ingeridos, e o A o ambiente, o evento relacionado ao trauma. Né? A gente vai avaliar também a cinemática, né? Quais são as possíveis lesões relacionadas, né? O trauma se foi fechado, penetrante, lesões por queimadura ou frio, ambientes de risco, né? Vamos examinar o paciente, então agora um exame físico detalhado, uma avaliação céfalo-caudal, sistemático completo, com toda a inspeção, população e ausculta, né, desse paciente. Então aqui, né, um exame bem detalhado, todas as regiões. Medidas auxiliares, agora a gente pode fazer algum outro tipo de exame. E aí nós vamos reavaliar esse paciente. Vamos ver a resposta ventilatória do paciente, vamos ver como é que está a hemodinâmica neurológica do paciente, avaliar os sinais vitais, o débito urinário, oximetria, a escala de coma de Glasgow, ver a analgesia do paciente e os volumes administrados e drenados do paciente. Então, nós vamos ver o tratamento definitivo desse paciente. Ou seja, foi realizado então o exame primário já e a reanimação do paciente. Foi realizada, então, a avaliação secundária já do paciente. E aí, realizada a nova reavaliação para ver onde nós vamos encaminhar o paciente. Se vamos encaminhar para um centro de trauma, qual o hospital de referência, ou se o paciente já está no hospital de referência ou no centro de trauma, ele vai ser encaminhado ou para uma UTI ou para o bloco cirúrgico. Os critérios de transferência do paciente vai depender da gravidade das lesões, do prognóstico do paciente e dos recursos do hospital. E quando que a gente pode transportar o paciente? Depois, então, de tratar problemas de risco de vida, depois de estabilizar as lesões que possam deixar sequelas, depois de acertar a transferência, antes sempre de exames e antes de procedimentos necessários. A transferência, então, é uma decisão médica, mas é responsabilidade de toda a equipe. O paciente tem que estar estabilizado e o contato prévio deve ser feito. Registros de consideração gerais, então, tem que ser bem estrito, os achados têm que ser pertinentes, qual foi o tratamento feito, o respeito, então, ao tratamento, os documentos têm que ser todos enviados, controle da qualidade, prontuário, consentimento para tratamento e as evidências forenses também vão ter que ser mantidas. Então, aqui é o ABCD do trauma, então só uma revisãozinha aqui. Então, o que a gente faz? Controle da via aérea, A, controle da via aérea com colagem cervical. O B, então, frequência e qualidade das respirações, fornecer oxigênio. C, verificar pulso, perfusão, cor, temperatura, buscar sempre sangramentos. D, avaliar a consciência com escala de Glasgow e avaliar as pupilas. E E, exposição das zonas afetadas. Então, aqui as referências que eu utilizei aqui, então, o ATLS e o TCN, e eu quero agradecer a todos, né, que me acompanharam até o fim dessa aula. Aqui eu deixei, então, os meus contatos, meu telefone, meu Instagram e meu e-mail. Muito obrigado.